Olá para você que me segue, João aqui. E para você que não segue ainda e caiu aí de paraquedas, fica à vontade para se inscrever, interagir com o nosso conteúdo. Vamos lá, hoje a gente vai abordar um tema sobre a geração Z. Já tinha mencionado em outros vídeos, para quem assistiu, para quem não assistiu, fique à vontade aí para dar uma passada nos vídeos anteriores. Então é um tema que vem envolver várias coisas. Então essa geração Z, pessoas que tem aí, que nasceram ali no início dos anos 2000, pessoas aí entre 25 para fazer 30 anos ali, que é considerado na verdade a geração Z do ano 95 até quem nasceu em 2010 até. E eu tenho um filho, né, se for para considerar até 2010, eu tenho um filho de geração Z, tem 15 anos hoje, né? Mas enfim, vamos lá. Para as empresas, falando do mercado de trabalho especificamente, as empresas vêm enfrentando dificuldade em lidar com a geração Z, com esses jovens, né, que não são tão jovens mais, né? Mas enfim, um dos problemas da geração Z ser mimada, querer agilidade, querer resultado para ontem. As pessoas hoje elas querem ganharem rios de dinheiro falando merda na internet ou entrando numa profissão ali, numa empresa, e quer que as coisas aconteçam assim instantaneamente. Hoje, tudo é muito precoce e a culpa não é não somente dessas pessoas que têm essa idade. Culpa dos seus pais, culpa da sociedade, da influência, de muita coisa que a gente ouve e consome. Se a gente pegar, eu sou final da década de 80, sou de 86, vou fazer 39 anos esse ano. Nossa geração foi uma geração que pegou o início e a evolução tecnológica de fato, mas a gente começou realmente colocando a mão na massa, não tendo as coisas de mão dada. Claro, isso varia de criação para criação, mas em sua maioria, as famílias, os meus pais, meus avós, eles tratavam a gente totalmente diferente como os avós de hoje tratam essa geração Z e essas gerações mais novas agora. Tudo, não pode, não fala assim nesse tom com a criança, não filhinho, toma aqui, vai. Então é uma geração fraca desde a criação, por isso que eu não culpo somente essa geração não conseguir receber ou não ter paciência, porque vive um cenário muito precoce em tudo e consome porcaria demais. Se baseia no boom que se teve de rede social, de Instagram, de Facebook, do YouTube, de TikTok depois, e de que baseia-se em pessoas que conseguiram ali um determinado sucesso, conseguem ali ter uma renda alta, sem produzir assim coisas que elas tiveram que trilhar um conhecimento formal, vamos dizer assim, numa faculdade, enfim, num curso técnico. Então elas querem, não estou generalizando, mas muitas dessas pessoas de geração Z, elas querem se basear em vidas de pessoas que você não tem um ciclo tão estruturado. Tudo na vida são ciclos. Se a gente pular etapas, não dá certo, você não cresce estruturado. Então parte da culpa dessa geração é delas por se basear e querer replicar as pessoas que estão aí em determinados pontos de sucesso, vamos dizer assim, ainda mais no meio, né, da internet. Só que para a maioria das pessoas esse exemplo não funciona. Então por isso que o mercado de trabalho está tão ruim. E não é só de agora, mas por que você vê vagas em todos os segmentos, desde a indústria até o comércio, enfim. Essa geração, ela não só essa geração, mas a gente está falando dela em específico, e a maioria é em relação a essa geração, esse impacto de não aceitar, de querer esse imediatismo, não aceitar, entre aspas, qualquer coisa, é por conta dessa facilidade, é por conta de se espelhar em outros exemplos que não servem, como eu falei, para todo mundo. Vamos ver aqui um post do Gerson.
falando sobre isso e tem uma estatística para a gente analisar aqui. Muitas empresas têm enfrentado dificuldades em lidar com a geração Z. Segundo uma pesquisa da Resume Gênios, é a geração mais difícil de se liderar. Será? Não somente essa geração, mas por conta de tudo que eu falei anteriormente, dessas características de imediatismo, da pessoa não saber esperar, de não lidar com o não, de se frustrar demais, de querer ganhar horrores e não respeitar o ciclo de evolução que a gente tem, como eu mencionei também anteriormente. Sim, tudo isso torna-se pessoas dessa idade muito mais difíceis de se comandar, de se liderar. Não querem receber ordem, exatamente. Ninguém quer receber ordem. Eu também não quero, né? Não queria. E quando a gente desempenha um trabalho, e claro que isso também varia de pessoa de líder para líder, de empresa para empresa, depende da cultura da empresa, enfim, claro, as empresas têm a sua culpa por não construir e não manter um ambiente de trabalho justo, com meritocracia, com clareza, com tratamentos diferenciados para quem merece ser tratado diferente. Ninguém quer ser tratado igual. Eu não quero ganhar a mesma coisa, ser tratado igual o meu colega de trabalho que não entrega o que eu entrego com as mesmas ferramentas. Ninguém quer ser igual. Você pega o cenário esportivo. Por que um jogador ganha isso, o outro ganha aquilo, muito inferior na mesma posição? Porque o outro entrega muito mais. Então, gente, para de querer embelezar, de querer que o mundo seja maravilhoso, perfeito. O mundo é mundo e as coisas é desse jeito. Tudo é dado o valor pela escassez. Por que o médico ganha o que ganha? Por que o engenheiro ganha o que ganha? O Neymar ganha o que ganha? Enfim, todos os outros profissionais que são destaque ganham muito mais do que os outros que estão na média, estão lá embaixo. Porque quantos profissionais dessa magnitude, dessa competência existe no mundo? Então, né, nunca vai mudar. Isso nunca vai mudar. Desde o início do ano passado, 6 em cada 10 companhias demitiram jovens recém-formados em questão de meses, de acordo com a pesquisa da Intelligence.com. O que você pensa a respeito? A gente vai ver aqui a estatística pessoal, né? Você teve 172 votos aqui no LinkedIn. E 38% votou aí em falta de profissionalismo, 19% em dificuldade de comunicação, 27% em falta de motivação e 17% falta de fit cultural. Essa questão da falta de profissionalismo está muito e diretamente ligada à percepção que aquele jovem tem, aquele recém-formado tem sobre o mercado de trabalho, sobre aquela determinada empresa e sobre o que ele vê e tudo que ele viu e vivencia na sua adolescência, ali na sua infância e no período no qual ele no qual ele concluiu a sua graduação, enfim, o seu curso técnico, seja. Resumindo, aquilo que eu comentei anteriormente, de ser imediatista, de querer as coisas muito de forma fácil, de uma maneira assim rápida demais para que as coisas aconteçam. Então, essa falta de profissionalismo é a falta de não respeitar as regras, de não querer respeitar comando, porque se você pega e olha, né, pra gente finalizar, não ficar longo no vídeo, eu comecei, para quem assistiu os vídeos anteriores, eu comecei a lecionar, dar aula em 2008, na Microcamp, para quem é de São Paulo, na antiga Microcamp da unidade da Rebouças, da Avenida Rebouças. E depois, né, fui para o Senac dar aula, dei aula em muitas instituições para jovem aprendiz, ali de 14 a 20 e tantos anos. E o que eu percebi de 2008 até 2015, onde eu atuei mais diretamente na docência, é um nível de conhecimento, de interesse, e olha que nem existia ali em 2008, Facebook, Instagram não existia, e TikTok muito menos, enfim. Mas já existia smartphone, né? Já existia o WhatsApp veio ali em 2010 mais ou menos, né? Mas existia lá ainda
morrendo Orkut, MSN, enfim. Mas a internet já estava ali. Então, desde aquela época, o interesse dos jovens já era mínimo em assuntos sérios, em prestar atenção na aula e tudo mais, em entender que aquilo é importante para uma carreira futura. Hoje, com inteligência artificial dominando tudo, cara, isso aí tá cada vez pior, porque ninguém raciocina mais. Se fala que essa geração nasceu com tecnologia, sim, mas é uma geração fraquíssima de conhecimento em vários tipos de conhecimento. Não só no conhecimento tecnológico, mas em sala de aula. E a gente vê isso, fica procurando aí nesses stories, aí, nesses reels, que o pessoal sai perguntando, eu já comentei isso em outros vídeos, o pessoal sai perguntando na rua, perguntas básicas de primeiras séries, e as pessoas não sabem responder. Então é pífio o que essa geração, e eu não estou generalizando, né, mas que muitas pessoas dessa geração vai para o mercado de trabalho não entrega praticamente nada e quer ganhar horrores, quer viver da internet falando merda na internet, produzindo conteúdo lixo. Então tudo na vida é ciclo, como eu falei, e o que você vê, o que você ouve, e a gente vê na nossa terrinha aqui, que em relação ao que a gente escuta no segmento musical, cada ano que passa é muito pior. A qualidade sonora, porque não dá nem pra falar que é música, a qualidade sonora é ridícula. O conteúdo que é gerado nas redes sociais é uma porcaria. Então se você deixa o seu filho consumir isso, você quer que essa pessoa vai trilhar um caminho profissional, estudar para ter uma profissão? Não vai. E muitas profissões também a IA já está cortando de vez. Então é uma preocupação, sim, não só para as empresas, mas para os pais e para essa geração que só quer viver de internet. Essa é a questão. Um abraço, até a próxima.